Fala rapaziada, tudo de boa? Seguinte, vamos começar agora mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu preparei um roadmap completo para você poder se tornar um engenheiro de inteligência artificial em 2026, tá bom? Então eu não vou só te mostrar esse roadmap aqui que você tá vendo, eu montei esse roadmap todo para você sair do absoluto zero até se tornar um profissional de IA. Vou te falar os projetos que você tem que fazer, se é bom ou não utilizar no code, então tudo isso vai estar contido nesse vídeo, mas antes mesmo de eu te mostrar, né, todo esse roadmap, como você pode sair do zero e se tornar um engenheiro de IA, eu quero te mostrar um pouco das vagas também. Então separei aqui 3 vagas no LinkedIn de engenharia de IA para poder te mostrar e uma notícia aqui da Globo para você descobrir como se tornar um engenheiro de inteligência artificial ainda em 2026. Antes de começar o vídeo, eu tenho que me apresentar. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, muito prazer. Meu nome é Anor Ermush, eu trabalho na área de inteligência artificial há 6 anos, trabalhei como cientista de dados, com machine learning, depois avancei para a área de engenharia de IA e, obviamente, o meu background ali me ajudou bastante a fazer essa transição para a engenharia de IA. Mas eu tive que estudar alguns outros tópicos que eu vou comentar nesse vídeo aqui também. E eu já sou revisor técnico de algumas editoras internacionais, então a Pect é uma das maiores editoras de tecnologia do mundo, fui revisor técnico nela também. Sou consultor hoje, atendo algumas empresas, já atendi algumas multinacionais também, trabalhando na área de inteligência artificial, e eu tenho certeza que você pode aprender muito aqui nesse vídeo, beleza? Se você gosta de conteúdo assim, bom de inteligência artificial, profundo, e não esse monte de atalho, ferramentinha que a galera fica só mostrando, sem ensinar os fundamentos, já se inscreve aqui no canal, que é o melhor conteúdo que você vai ver profundo de inteligência artificial, beleza? E o like só no final se você gostar do vídeo. Agora, vamos começar. Galera, eu abri aqui essa pesquisa, essa notícia do G1, na verdade, falando o seguinte, ó, o cargo com maior crescimento previsto para 2026 paga de 8 a 30 mil reais, beleza? Que no caso seria o engenheiro de IA. Tanto que se a gente descer aqui um pouco, você pode ver, nesse cenário, um cargo se destaca o cargo de engenharia de inteligência artificial, né, que lidera a lista. Descendo mais um pouco, você pode ver que, de fato, no ranking aqui do G1, a gente tem o engenheiro de IA em primeiro lugar. E aí você pode pensar, tá, mas por quê? Por que o engenheiro de IA ele ocupa esse cargo na primeira posição assim do ranking? Vamos lá, galera. Em 2023, o que a gente teve? A gente teve, na verdade, final de 22, novembro de 22, se eu não me engano, dia 22 de novembro, a gente teve o lançamento do ChatGPT, beleza? Que é um modelo, você tem um modelo fundacional ali por trás, que no caso do lançamento do ChatGPT, na época, era o GPT 3.5, nem sei aí se você chegou a usar ele, mas a gente tem aquele modelo fundacional e ao redor dele foi montado um produto que seria o ChatGPT, beleza? E o fato é o seguinte, quando ele foi lançado, a gente teve uma nova quebra de paradigma, na verdade teve um novo paradigma surgindo no mercado, onde você constrói soluções em cima de um modelo fundacional, tá bom? Antes, por exemplo, a gente tinha a área de machine learning, que eu trabalhei bastante, né? A gente tinha alguns algoritmos onde a gente tinha que pegar os dados, tratar os dados e treinar um algoritmo, treinar um modelo de machine learning específico para aquela tarefa, específico para os dados da nossa empresa, beleza? E com o surgimento dos grandes modelos de linguagem, né, dos LLMs, a gente conseguiu criar produtos como chatbots, a gente conseguiu criar, por exemplo, analisadores de sentimento, né, e várias outras tarefas utilizando esses modelos que já foram treinados. Então, uma nova área surgiu a partir disso, que é, no caso, o cargo do engenheiro de IA. É aquela pessoa que consegue utilizar esses modelos fundacionais, os LLMs, né, o Cloud, GPT, Gemini, modelo de geração de imagem, etc., e constrói sistemas utilizando ele. Entendeu? Então, chatbots, a gente tem muitos e muitos casos de construção de chatbots, tá bom? Segundo caso que aparece também, quando você tem que pegar algum documento e extrair informações dele, tá bom? Em larga escala, você pode utilizar um modelo fundacional ou um modelo menor e fazer um fine tuning neles, tá bom? Então, tudo isso envolve a área de engenharia de IA. Tá bom? E eu quero mostrar aqui para você, analisar primeiro algumas vagas para a gente poder entender o que está sendo pedido e depois a gente vai para o roadmap. Tá bom? O roadmap você pode ver que está bem completo. Eu separei em 7 fases para você poder estudar, em ordem para você poder estudar, tá bom? Mas vamos começar com as vagas aqui. A primeira delas, eu achei essa empresa, chama Soluts Tecnologias e eles estão procurando um engenheiro de IA pleno, tá bom? Híbrido em São Paulo. Vamos ver aqui os requisitos. Olha só. Aplicar IA generativa, né? No caso, os LLMs, principalmente aqui, utilizando RAG, MCP,
tá bom? Frameworks como LangChain, e aí pode ser tanto em Next.js quanto em Python, por exemplo, tá bom? Esses frameworks nas duas linguagens. A gente tem também aqui LangGraph, a gente tem CrewAI, Agno, tá bom? Que são outros frameworks de AI aqui também. A gente tem, obviamente, a linguagem de programação Python, tá bom? Processamento de dados, tem essa habilidade. Então, Pandas, a gente tá falando aí também de outros frameworks, né? Airflow, você saber controlar ali também, mas não necessariamente você precisa saber tudo isso, tá? É mais voltado a processamento de dados, e quando a gente tá falando em larga escala, geralmente tem Spark, né? Enfim, mas não precisa se preocupar com isso agora. Também, a habilidade fundamental, integrar a API REST, né? Então, você saber lidar com a API REST, talvez criar as suas APIs utilizando o Fast API, também um framework do Python, tá bom? Manipular dados estruturados e não estruturados, e aqui a gente está falando de áudio, imagem, né? Vídeo, mas gera texto principalmente texto, tá bom? Pensa um chatbot. O que o chatbot vai ter? Texto do usuário, você tem que fazer uma solução que receba aquele texto do usuário e consiga se comportar como um chatbot conversacional ali mesmo, né? Então você pode ver tecnologias obrigatórias, né? Python, IA generativa, RAG, MCP, LangChain, LangGraph, CrewAI. E aqui eu já adianto, isso aqui ó, que eles estão pedindo, CrewAI, Agno, etc., LangChain, nem precisava. Só colocar LangGraph aqui já engloba o que é necessário de LangChain, tá bom? Então muita gente está escrevendo vaga errada. Tá? Muita gente está escrevendo vaga errada, principalmente porque é uma nova profissão, então as empresas ainda não têm tanto domínio mesmo assim de quais requisitos elas colocam ali na área, tá? Mas se fosse eu fazendo recrutamento, e eu já fiz recrutamento disso, cara, só pede LangGraph, um bom domínio de LangGraph que você já consegue um profissional excelente, tá bom? Então, se você focar em LangGraph e souber o básico de LangChain, tá top, tá bala, você já consegue pegar uma vaga bem tranquila, tá? Eu não focaria em CrewAI, embora seja um framework bacana, foi criado por um brasileiro, né, pelo João de Moura, se eu não me engano. Bom para você poder praticar, mas em produção eu nunca vi uma solução realmente robusta e boa funcionando com CrewAI. Geralmente é mais com LangGraph ou Pydantic AI, tá bom? Mas aprendendo LangGraph, você já está muito bem. Python, beleza, tem que saber. API REST, obviamente, né, não preciso nem falar. Processamento de dados não estruturado, isso aqui eu acho que, cara, nem precisava tanto, né? Qual o tipo de processamento ele vai fazer de imagem aqui, né? Se ele saber manipular, construir uma solução usando IA generativa, ele vai saber aqui manipular a imagem, tá? E colaborar com diferentes áreas. Beleza, mas, ó, desejáveis aqui, tá falando bastante de cloud, né? Principalmente Databricks aqui, Azure, deixa eu ver o que mais. MLOps, Pandas, isso aqui são todas bibliotecas do Python, né? Agora, olha só o engano, Scikit-learn, TensorFlow e PyTorch. Isso aqui para um engenheiro de IA, principalmente pleno, não é necessário, tá bom? Isso aqui não é necessário. Scikit-learn é mais para cientista de dados, para você poder treinar modelos de machine learning do zero. Não, aí, obviamente, é desejável, né? Não é obrigatório. Então, se você tiver o conhecimento em Scikit-learn, você vai conseguir usar a habilidade provavelmente para poder treinar modelos de machine learning, né? Mas para engenharia de IA não é necessário. TensorFlow e PyTorch, aqui é bom você ter esse conhecimento, mas novamente não é necessário. E principalmente você ter o conhecimento de PyTorch em detrimento ao TensorFlow, porque pensa que você está querendo pegar algum modelo de linguagem pequeno, né? Um SLM, um Small Language Model. Você pode utilizar a biblioteca Transformers do Hugging Face e fazer uma manipulação do modelo utilizando o PyTorch. Então você pega um modelo menor, um modelo ali de 300 milhões até 500 milhões de parâmetros, tá bom? Um modelo pequenininho que você pode baixar do Hugging Face, inclusive manipulá-lo dentro do Google Colab, tá bom? Utilizando o PyTorch. Beleza, só que isso aqui é uma coisa mais para sênior e até talvez um tech lead, tá bom? Então, isso aqui para pleno, júnior então nem se fala, tá? Mas para pleno também não seria necessário. Necessário, né? Aqui ele falou desejável. Então, é isso, pessoal. Essa vaga aqui achei ok, tá bom? Só tiraria esses dois outros frameworks. Aqui desejável, então tá ok, né? Se fosse obrigatório já iria reclamar, mas tá beleza. Aqui ele tá falando Microsoft Azure, SQL Server, né? Então é uma stack aqui mais da Microsoft, como você pode ver, SQL Server e Microsoft Azure. Então, cara, se você tiver o domínio, por exemplo, em AWS ou Google Cloud, você conseguiria aplicar para essa vaga tranquilamente também, tá? Geralmente quem sabe, manja muito bem de uma cloud específica, já vai conseguir se adaptar tranquilamente para outras de uma maneira intercambiável, né? Muito fácil ali entre elas. Agora, outra vaga que seria um mid-level, ou seja, meio que um pleno aqui para engenheiro de IA especificamente. Vamos ver aqui, ó, projetar e desenvolver soluções de IA, beleza, excelente. Desenvolver aplicações robustas, seguras, tá bom. Construir e evoluir sistemas utilizando LLMs, ok. E frameworks como LangChain, LangGraph, LangFlow, tá.
LangGraph novamente, tá? Pode focar em LangGraph que você vai se dar bem. Desenvolver soluções baseadas em RAG, ok. Soluções baseadas em RAG, tudo bem. Classificação e processamento inteligente de documentos, tá bom? Se você souber fazer um pipeline RAG bem feito, você vai conseguir lidar com isso aqui tranquilamente. Implementar fluxos orquestrados de agentes e integrações via API, eu acho um pouco redundante se o cara manja mesmo de LangGraph, esse requisito. Atuar em plataformas cloud, então estou falando aqui, né? Pode ser Bedrock, pode ser GCP com Vertex AI, pode ser Microsoft Azure, enfim, né? Ó, além de Vertex AI e Azure OpenAI, aplicar a prática de LLMOps, que seria mais uma parte de monitoramento, né, da aplicação, seria uma parte de deploy da aplicação, de observabilidade de maneira geral, tá? Definir arquiteturas, isso aqui eu concordo também. Definir arquiteturas, garantir observabilidade, beleza. Novamente, repete, né? Colaborar com equipes multidisciplinares na construção de produtos. Ok, então você pode ver que se repete bastante, né? Soluções baseadas em LLM, RAG, LangGraph e observabilidade, né? Isso aqui eu concordo também. Aí vem uma outra coisa, né? Requisitos e qualificações. Ensino superior completo, isso aqui é desejável. Eu não tenho graduação. Tá bom? E eu já fui chamado para poder atuar como gerente de inteligência artificial em uma das maiores empresas do Brasil, tá bom? E eu não tenho graduação, fui revisor técnico também de inteligência artificial e não tenho uma graduação. Então hoje, para atuar como engenheiro de IA, não é necessário uma graduação. Ah, Nor, mas e se eu quiser fazer? Porra, eu vou falar para você não fazer uma faculdade? Né? Não, obviamente eu não vou falar isso de forma alguma, mas você consegue uma vaga sem precisar da faculdade. Beleza? É uma exceção? Provavelmente é uma exceção, mas você pode, é possível. Então a regra que eu vejo é uma galera formada em computação, uma galera formada mais na área de exatas, matemática, física, cientistas da computação, engenheiros da computação, até mesmo quem faz o curso de ADS, né, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, o tecnólogo, também consegue entrar em vagas assim. A regra é quem faz faculdade, tá bom? Então, Nor, eu tô indeciso, eu faço ou não faculdade? Faça, tá bom? Faça uma faculdade, mas não deixe a faculdade, como diria um professor meu, tem canal no YouTube agora, né? O professor Felipe Ghisoli, ele sempre falava essa frase: não deixe a faculdade atrapalhar os seus estudos, tá bom? Então, faça o seguinte, bicho. Entra numa graduação se você quiser, mas estuda por fora, compra alguns cursos por fora para você poder estudar, tá? E eu te falo isso de coração, pô, eu tenho uma escola de inteligência artificial, eu ensino aquilo que eu utilizo na prática, porque eu atuo como engenheiro de IA também, mas o que eu fiz para poder me colocar em cargos de sênior, para ser convidado para ser gerente, tá bom? Tudo isso eu ensino aqui na Dacia, mas principalmente a faculdade, ela pode te abrir algumas portas que somente ter um certificado de conclusão de algum curso online não te abriria, tá? O que importa na área, vou te falar aqui, o que importa são projetos no portfólio que você já construiu, mas você falar que tem uma graduação em computação, por exemplo, pode facilitar a sua entrada, tá? Não vou mentir aqui, não vou ser hipócrita, beleza? Mas você consegue, como eu falei, uma vaga dessa sem estar na área. Então vamos lá. Experiência no desenvolvimento de soluções de IA generativa, né? Beleza, isso aqui repetiu tudo que a gente já viu. Aí você pode ver experiência e integração com MCP, novamente vem o MCP aqui, Git, né? GitHub, conhecimento de modelagem de grafo, principalmente para GraphRag, né? Que seria o RAG com grafos, onde você tem ali as conexões entre vários conceitos, com Neo4j e a linguagem Cypher, beleza? Então, vamos partir dessa vaga para essa outra aqui. Você pode ver que se repete bastante, né? Então, olha só, aqui, ciência da computação, novamente a parte de graduação, né? Proficiência em Python, aqui experiência avançada com banco de dados, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, isso aqui não precisa, tá? Ó, aqui, ó, desenvolvedor pleno, foco em IA, não precisa dessa parte, pode riscar daqui da vaga, tá? Nor, eu não sei TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, eu posso atuar como engenheiro de IA? Pode, não precisa se preocupar, eles erraram aqui na vaga. Conhecimento sólido em IA generativa, concordo 100%. Experiência em biblioteca de manipulação de dados, concordo 100%. Vivência com ferramentas de scrapping, Beautiful Soup, Selenium, Playwright, concordo 100% aqui. Na verdade, isso aqui não é nenhum requisito, tá? Se você souber Python e você não souber essas bibliotecas, sendo bem sincero, em um dia você aprende, tá bom? Então pode aplicar para vagas sem preocupação nenhuma, corre no YouTube, vê algumas aulas ou na Dacia mesmo, a gente ensina isso também e você consegue atuar tranquilamente, tá? Experiência prática com frameworks de agentes como QAI, LangChain, LangGraph. Novamente, não vou repetir o que eu já falei, foca em LangGraph. Conhecimento em Git, concordo. Experiência em APIs REST, concordo. Vivência em CI/CD, prática de MLOps, que seria você fazer o deploy da aplicação, colocar ela no ar e fazer a observabilidade dela e avaliação dela, tá? Concordo também. Experiência com Docker, isso aqui, cara, sendo bem sincero, você não precisa ser o mago do DevOps, ou seja, aquela pessoa que manja tudo de infraestrutura e tal. Você sabe pegar uma aplicação sua, seja feita em Fast API, e colocar ela no ar dentro de um container?
Você consegue? Ou colocando em Kubernetes, né? Tendo a experiência ali para poder fazer a gestão dos containers Docker, você consegue? Beleza, então pode aplicar para a vaga aqui. Ah, Nora, eu não sei. Novamente, com 2 dias, 3 dias ali de YouTube, vendo alguns tutoriais, você consegue aprender. A gente tem um projeto também ao vivo, onde eu construo um projeto em Fast API, coloco dentro de um container Docker e subo para produção, dentro da Dacia. Tem uma aula ao vivo minha, se eu não me engano, ali de umas 5, 6 horas, tá? Onde eu faço do zero esse projeto e coloco em produção. Então você pode ver aqui, e eles colocam, né, experiência em deploy de aplicação em modelo cloud, em ambiente cloud, e aqui principalmente Microsoft Azure. Então você pode ver que a gente tem essas vagas, esse escopo de vagas aqui dentro do LinkedIn e se repete muito, né? Então o que eu vou fazer agora, galera? Agora a gente vai partir para eu te mostrar qual que é o roadmap que você pode seguir, o caminho que você pode seguir para poder sair do zero ou de onde você está hoje até ter todas essas habilidades, até poder aplicar para alguma vaga. Fechado? Então vamos lá. Pessoal, antes de continuar, eu quero te mostrar a plataforma da Dacia, tá bom? Que é a minha escola de inteligência artificial para você poder conhecer. Então, aqui eu tô dentro da plataforma própria, tá bom? A gente desenvolveu com desenvolvedores essa plataforma inteira. Hoje eu evoluo a plataforma todos os dias. A gente tem aqui, além das aulas, um radar de inteligência artificial para você poder se manter atualizado. A gente já está aqui com mais de 32 edições, tá bom? Então aqui são notícias diárias da inteligência artificial, todas curadas aqui por especialistas, como você pode ver, tá bom? Então todas aqui são revisadas justamente para você ter uma maior confiabilidade no que realmente importa da inteligência artificial. Tem também o tutor, que é o nosso chatbot. Você pode fazer qualquer pergunta aqui sobre o que tem no curso, sobre o que a Dacia oferece, que ele vai te responder. E você pode ver que tem um grafo de conhecimento bem bonitão aqui, né? Tem todo o conhecimento aqui da Dacia Academy e das nossas formações, né? Então olha só como é que ficou maneiro. Tem também aqui as nossas ferramentas, então tem um gerador de skills aqui que você pode utilizar, gerador de prompt seguindo a minha metodologia, tem aqui um precificador de projetos de IA para você que quer vender projetos para outras empresas, a gente ensina isso aqui também, além das pessoas que querem trabalhar em uma empresa, conquistar uma vaga de emprego, tá bom? Calculadora de custo LLM, você saber qual que vai ser o custo da sua aplicação. A gente tem aqui também, ó, várias e várias aulas, então eu vou te mostrar uma aula aqui, uma aula, na verdade, do nosso curso de Cloud Code, onde eu ensino a manipular, utilizando o Cloud Code, né? O Git e utilizar o Git da melhor maneira, então do zero aqui para você poder saber versionar os projetos, e isso inclusive é algo que é cobrado, né, dentro das vagas de engenharia de IA. Tem também módulos extremamente densos aqui, ou obviamente todos saindo do zero, né, sobre conceitos que normalmente as pessoas não explicam. Então essa aqui, por exemplo, é uma aula falando sobre o parâmetro da temperatura, né? Então olha como a temperatura funciona, né? Utilizando aqui, mostrando todas as partes das nuances. Então falando aqui do número de Euler, da função softmax, como você pode ver. Então extremamente profundo conhecimento, tudo saindo do zero. Então, Nora, eu não tenho experiência nenhuma, não tem problema, meu filho. Eu te ensino aqui do zero, tá bom? Olha só a formação, você pode ver todos os conceitos que a gente cobre aqui, né? Então a formação engenheiro de IA, dá uma olhada só. A gente tem aqui aulas ao vivo extremamente densas, então você pode ver, ó, as aulas, né? Sistema multiagente com RAG, Human in the Loop. Você pode ver aqui, cara, tem tudo. Arquitetura multiagente, projeto completo, Fast API, Git, Docker, LangChain, Pandas. Você pode ver tudo que é pedido em vagas de engenharia de IA, a gente cobre aqui para você, tá bom? RAG, tem um curso completo de RAG, né? MCP também tem um curso completo. Dá uma olhada só, LangGraph, RAG avançado, memória das inteligências artificiais, Python, curso completo aqui de Python, com tudo que é pedido nas vagas de engenharia de IA. Você tem interesse? Toca aqui no primeiro link da descrição, preenche seu formulário, sua ficha de interesse, que o meu time vai entrar em contato com você para você poder entrar nessa formação, tá bom? E se tornar um engenheiro de IA. Agora, vamos pro roadmap. Vamos lá, galera. Então, ó, começando aqui na fase 0, tá bom? E no final, como você pode ver aqui, ó, na fase 7, eu vou comentar um pouco do caminho no code, se vale a pena, se não vale a pena seguir, tá bom? Então, vou comentar aqui lá no final. Mas vamos lá. Como que você vai começar? Fundamentos de software, tá bom? Então, aprenda Python, aprenda Git, SQL e manipular o terminal, beleza? Então, quando a gente está falando aqui de Python, por exemplo, todos os principais frameworks que a gente tem de IA hoje são em Python. Não, mas eu sei JavaScript, eu sei, por exemplo, eu sou desenvolvedor full stack, Next.js, eu manjo dessa tecnologia de JavaScript, eu posso seguir? Pode, não tem problema nenhum. Inclusive, tem muitas vagas que pedem isso justamente para desenvolvedores que querem aprender engenharia de IA, tá bom? Que querem se tornar um engenheiro de IA. Então, pode manter, não tem problema, mas eu aprenderia Python justamente porque várias vagas pedem esse conhecimento, tá? E você falando que manja, que domina Python, que coda em Python, né? Se você precisar desenrolar uma API em Fast API,
você vai conseguir fazer, principalmente hoje com o Cloud, com o Codex, né, o Kimi, CLI. Então hoje a gente consegue pegar o nosso conhecimento em uma linguagem e construir em uma outra linguagem, tá? Obviamente o seu critério de julgamento dessa solução construída pela IA vai ser muito mais forte, mais robusta na stack que você domina. Mas se você não domina nenhuma e quer aprender do zero, o Python vai ser excelente para você, tá? Git, SQL, Git eu já falei justamente para você saber colaborar entre equipes, versionar o seu projeto, né? SQL aqui é a linguagem fundamental para você que utiliza banco de dados, que vai manipular dados o tempo inteiro, então tem que saber SQL ou principalmente interpretar um comando SQL, né? Hoje com as IAs gerando todos os comandos para a gente, você tem que ter pelo menos um critério de julgamento, saber o que é um delete, saber o que é um update, né? Saber o que é um select. Então tudo isso você tem que dar uma estudada. E terminal, justamente para você poder, cara, saber manipular pelo menos ali o básico, entendeu? Você saber entrar em uma pasta, saber listar os arquivos de uma pasta, saber utilizar o Cloud no terminal, por exemplo, né? Ali no curso de Cloud Code eu ensino a utilizar tanto pelo app desktop, que é uma UI mais bonita, é uma UI mais clean, né, principalmente para iniciantes ali, então fica muito mais fácil para você poder interagir com Cloud Code, mas via terminal também você tem que manjar, tá bom? Então, fundamentos de software vai ser a fase 0. Nori, os projetos que eu vou construir, eu vou te falar, mas até aqui você só vai estudar o curso de Python, por exemplo, lá da DAS, da formação, a gente ensina com alguns projetos práticos durante o curso de Python, tá bom? Então, isso aqui vai te ajudar bastante seguindo essa metodologia. Então, primeiro, fase 0, fundamentos de software, não tem segredo. Depois que você acabar isso, você vai começar a estudar como a IA funciona por dentro, tá bom? E aqui eu estou utilizando IA como um termo para me referir à IA generativa de uma maneira mais geral, tá bom? Então, IA use como sinônimo enquanto eu estou falando para IA generativa, tá? E aí o que você tem que saber, bicho? Primeira coisa, o que é um LLM? Né? O que significa um LLM? Então, Large Language Model, tá? Um grande modelo de linguagem, mas o que o define como grande? Tem algum modelo de linguagem pequeno? Tem, né? E um Small Language Model. Tem algum modelo de raciocínio? Tem um LRM, desculpa, Large Reasoning Model. Tem algum modelo que além de ser um modelo de linguagem, é um modelo de imagem também, tem um Vision Language Model, VLM. Então, saber essas nomenclaturas básicas, né? Depois, o que é um token? Como que funciona o processo de tokenização de um modelo de linguagem? Como que funciona a janela de contexto? O que é a janela de contexto? O que são embeddings? Né? Uma representação vetorial semântica daquele texto. O que significa um embedding? Né? Outra coisa, a alucinação. O que é alucinação? Por que ela ocorre? Entendeu? E você tem que saber, né? A alucinação, quando você entende a natureza de um LLM, como ele funciona por dentro, como funciona o processo dele de cuspir novos tokens, você entende por que a alucinação é algo inevitável. Você pode reduzir? Pode. Tem várias técnicas para você reduzir a taxa de alucinação, mas não tem jeito. Beleza? Depois, fase 2, que você acabou, que ela não tem nenhum projeto. Na fase 2, quando você terminar, que vai ter o seu primeiro projeto, tá bom? Então, fase 2, APIs e prompts, tá bom? Então, você tem que estudar de fato. Chamada API para LLM. Então, pega os SDKs hoje, você tem o Vercel SDK, né? Que é o da Vercel para você poder utilizar. Então, Vercel SDK, você tem ali o próprio SDK da OpenAI, Agent SDK também, da Anthropic, né? Para poder dar uma estudada. Não precisa aprender todos, mas dar uma estudada ali na interface deles, como eles funcionam, tá? Se eu fosse recomendar aqui, já começa a aprender LangGraph, tá bom? Então, aqui já pode começar, a utilizar LangGraph e aí, como dependência para poder utilizar provedores terceiros, utilizando o LangChain, você pode instalar o LangChain OpenAI ou LangChain Anthropic, tá bom? Justamente para poder fazer chamada API nesses provedores através da interface do LangChain, tá bom? Que ela padroniza ali com o .invoke, beleza? Para você fazer uma chamada para um determinado modelo, beleza? Então, como que faz uma chamada API para um LLM, passando um prompt, por exemplo, né? Depois você vai estudar sobre saídas estruturadas e structured outputs, tá bom? Para você transformar a saída de um LLM em um objeto. Então não vai ser mais uma string, não vai ser mais um texto, vai ser um objeto com tipos, inclusive. Então você vai ter ali vários atributos daquele objeto, cada um com um tipo específico, um é booleano, outro vai ser uma string, um número, entendeu? Então você consegue ter um maior controle da saída do LLM. Depois, estudar como funcionam as técnicas React e toCalling. Então, como um agente chama ferramentas, o que é um agente de IA em um primeiro momento, né? Como ele chama ferramentas, por que ele chama ferramentas. Então,
Estudando o React, por exemplo, você vai entender o porquê, como funciona por baixo dos panos e como o agente chama as ferramentas e por que não é ele que executa as ferramentas, né? Depois, você tem aqui as técnicas de prompt. Então, aqui a gente tem in context learning, as técnicas in context learning, né? Onde a gente tem também few shot, zero shot, né? As técnicas mais básicas ali, depois Chain of Thought, que é as técnicas da família de decomposição, né? Chain of Thought, Tree of Thoughts, Chain of Verification. Então tem várias técnicas aqui para você poder aprender, beleza? E quando você aprender isso tudo, você pode fazer o seu primeiro projeto, que seria um extrator. Aqui obviamente é uma sugestão, né? Se você fizer esse projeto aqui, sei lá, esse vídeo vai pegar algumas milhares de visualizações, então essas milhares de pessoas que forem aplicar provavelmente vão fazer projetos iguais aos seus. Então pega isso aqui e pede para o Claude, para o GPT gerar algumas variações, tá bom? Principalmente com base no roadmap. Então faz o seguinte, printa esse roadmap aqui, ó, printa esse roadmap, tá bom? Ó, vou deixar aí para você poder printar. E aí você vai pedir para o GPT, você vai tirando o print aí também dos projetos e pede para ele adaptar o projeto, mas com base naquilo que foi ensinado nas fases até agora, beleza? Porque não adianta nada ele adaptar esse projeto 2, mas pegando o conhecimento aqui da fase 5, beleza? Então, para poder manter o conhecimento aqui das fases que tá atual e as anteriores, beleza? Então, projeto 1, o extrator inteligente de contratos é uma sugestão, né, que recebe o texto de um contrato e retorna um JSON estruturado com as partes do contrato, as datas, os valores, as obrigações e os riscos, tá bom? Então você vai mandar um PDF e ele vai retornar em um painel tudo isso para você. Com o conhecimento até da fase 2 é completamente possível, tá bom? Completamente possível. Ah, não, mas e o front-end? Pede o Claude, pô. E o back-end para poder expor numa API? Você já vai saber Python, você já vai saber chamar a API de um LLM, depois você pode pedir simplesmente pro Cloud, pro Codex, pro Kimi CLI, transformar aquilo em uma API por enquanto, tá bom? Por enquanto. Então é isso. Na fase 2 você vai ter um projeto bem legal, um projeto de iniciante, óbvio, mas bem legal para você já conseguir pegar a noção de como trabalhar com modelos de linguagem. Isso aqui vai ser excelente para você. Depois, vindo aqui para a fase 3, a gente tem RAG. Então você vai entender como funciona essa tecnologia, né? RAG é uma abreviação para Retrieval Augmented Generation, que é uma técnica que a gente utiliza para poder buscar informações em um banco de dados vetorial, tá bom? Ou, por exemplo, em um Graph RAG, né, que a gente tem aqui embaixo também, mas geralmente em um banco de dados vetorial, uma informação externa e trazer essa informação de maneira dinâmica para o contexto do LLM. Então é uma técnica muito utilizada, tá bom? Para a gente poder, principalmente quando tem dados privados, então documentos privados de uma empresa, ou quando a gente está trabalhando com várias fontes de dados e a gente quer que o LLM saiba todos aqueles documentos, beleza? Responder perguntas sobre todos aqueles documentos. Isso, inclusive, é que o notebook LM usa, tá? Então, RAG é uma tecnologia fundamental para você, como engenheiro de IA, poder saber. E tem que saber, isso aqui é obrigatório, beleza? Então você tem que saber o processo de indexação, como ele funciona, tá? De pegar os documentos e fazer a indexação dele, mandar ele lá para o banco de dados vetorial, todo o processo, todo o processamento desses dados, tá bom? A chunkinização, ou seja, o processo de criação dos chunks, como você vai fazer os embeddings, tá bom? Aqui do RAG. Depois a recuperação, o processo de recuperação onde você pega dentro do lado do banco de dados vetorial e retorna os documentos mais similares pro seu LLM. Depois geração, como você faz o prompt para poder colocar esses chunks retornados dentro do contexto, beleza? Depois, Reranking Late Interaction. Então aqui a gente está falando de algoritmos de reranking, né? Como RRF. Então, Reciprocal... Cara, olha o trava-língua em inglês, hein? Reciprocal Re-Ranking Fusion, alguma coisa assim, tá? Algoritmo RRF, pode pesquisar aí que você vai encontrar. Aí também tem algoritmos de re-ranking também, mas a gente especificamente, né, de Late Interaction, que você pode ver como Colbert, ele é muito bom também. Busca híbrida, então não faz só a busca por similaridade, mas também uma busca híbrida, onde você tem a busca por palavra-chave, né? Um algoritmo muito famoso para isso. Se você quiser pesquisar depois para poder estudar, é o BM25. Então, quando a gente está falando de uma busca híbrida, geralmente é utilizando o BM25, mas uma busca por similaridade, tá bom? Uma similaridade com base em qual métrica? Tem várias, né? Uma, por exemplo, que é muito utilizada é a similaridade de cosseno, mas ela pode ser ruim em alguns casos.
tá bom? Depois a gente tem Agentic RAG, onde você coloca um pipeline de RAG, né, também para poder fazer as buscas lá, mas de forma agêntica. Então, se os documentos retornados forem ruins, o próprio sistema pode refazer a query de busca dentro do banco de dados vetorial para poder trazer os documentos de lá para o contexto de uma melhor maneira, tá bom? Depois, evoluindo, Graph RAG. Então, aqui já é mais avançado, tá? Não é obrigatório para grande parte das vagas, beleza? Graph RAG é algo mais avançado, geralmente em produção fica muito caro, fica muito lento. Então, as pessoas geralmente estudam isso aqui, tá bom? E é o que eu te recomendo também. Graph RAG é só para você saber, isso aqui eu vou até colocar, ó, avançado, tá bom? Não precisa estudar por agora. E quando você acabar essa fase, o que você vai construir? Um projeto 2, tá? Que seria o assistente de documentação com RAG. Ou seja, você vai indexar uma coleção de documentos. Você pode, não, mas que documentos? Pede para o Claude gerar. Fala que você vai construir um projeto assim, que você precisa de alguns documentos teste, pede para ele gerar, ele vai te gerar. E você brinca nesse pipeline RAG em cima disso, tá? E você vai responder algumas perguntas citando as fontes. É isso que o seu sistema tem que fazer. Onde você vai fazer uma pergunta, ele vai te responder e ele vai citar a fonte. Como que ele te cita a fonte? Utilizando metadados, tá bom? Então, quando você indexa o documento no banco de dados vetorial, utilizando metadados junto, você vai conseguir responder junto com a fonte daquela resposta, beleza? Então aqui, ó, fase 3, você pode ver que tem bastante coisa já, tá? Para você poder estudar e para você trilhar, mas vamos continuar. Fase 4, eu dividi em duas partes. Aqui você pode ver agentes 1 e agentes 2, né? Vamos começar aqui com o agente 1. Fase 4 vai ser loop agêntico, como ele funciona. Eu já expliquei para vocês, mas aqui de uma maneira mais aprofundada, né? Então todo o harness em volta do LLM, ou seja, o LLM ele não chama nenhuma ferramenta diretamente, tá? Na verdade, ele pede pro sistema chamar a ferramenta passando determinados parâmetros e ele espera receber uma resposta daquela ferramenta. Então, você vai se aprofundar no loop agêntico, como ele funciona. Depois, grafo de estados, isso aqui é mais para LangGraph. Tá bom? Então, quando você domina LangGraph, você sabe manipular grafo de estados, que é exatamente o que ele faz, tá? Tracing, ou seja, aqui vem mais para uma parte de observabilidade. E aí você pode estudar um pouco sobre LangFuse, tá bom? Então, LangFuse, ele é open source, você pode utilizar ele no seu computador, mas se quiser alguma coisa em cloud, tem também o LangSmith, que é muito famoso, tá? Tem um outro que é open source, que chama OPIK, beleza? Ou OPIKA, como várias pessoas aí gostam de falar, né? Lá ele infinitamente. Então, você tem aqui OPIK, LangSmith e LangFuse, tá? Para fazer essa observabilidade do tracing, né? Depois, estudar sobre threads e checkpointers, só que estudando LangGraph, por consequência, você vai acabar estudando esses dois caras aqui também, o que são threads, o que são checkpointers. Estudando LangGraph, você vai saber isso. E a parte de memória, beleza? Então, manipulação de memória das IAs. E aqui a gente tem a memória semântica, a gente tem a memória episódica, tá bom? A gente tem a memória, deixa eu pegar outra, memória semântica, memória procedural, beleza? Então aqui, ó, você tem vários tipos de memória, tá? Vários e vários tipos de memória, pode estudar. Principalmente memória de curto prazo, memória de longo prazo, tá? Beleza, feito isso, Nor, eu vou construir algum projeto aqui de agentes? Não, por enquanto não, tá? Obviamente você vai praticando, mas um projeto em si você não vai construir ainda. Deixa para construir um projeto aqui na fase 5, tá? Agentes 2, onde você vai ver sobre MCP, o famoso Model Context Protocol, tá? Model Context Protocol, que foi um protocolo de comunicação entre LLMs e ferramentas proposto pela Anthropic. Beleza? Anthropic. Aqui você vai estudar também sobre A2A, beleza? A2A, que seria Agent to Agent, beleza? Que foi um protocolo proposto pelo Google para comunicação entre agentes e outros agentes. Então, assim como o MCP definiu um protocolo de comunicação, o que é o protocolo? Regras de comunicação, padrões de comunicação, assim como a gente segue na internet o HTTP, por exemplo, tá bom? Então, um protocolo aqui seria para poder fazer a comunicação entre agentes. Aqui seria entre modelos e LLMs. E ferramentas, desculpa, tá bom? Então é isso. Outra coisa, como construir um sistema multiagêntico, tá bom? Então não vai ser só um agente fazendo todas as coisas. Então, um chama outro, né? Quando você estuda LangGraph, cada nó do seu grafo, guarda isso para quando você estiver estudando LangGraph, você lembrar do que eu estou falando. Então, cada nó do seu grafo, ele pode ser um agente, tá bom? E por consequência, você vai acabar sabendo construir sistemas multiagênticos,
beleza? Onde você tem vários agentes trabalhando juntos. Depois, sobre guardrails, então aqui guardrails de entrada ou guardrails não determinísticos também, você vai estudar, tá? Utilizando LLMs, guardrails determinísticos, utilizando, sei lá, expressões regulares, então você tem que estudar sobre guardrails também, e principalmente guardrails em relação a técnicas de prompting, tá? De segurança mesmo da sua aplicação, então para não ter nenhum tipo de prompt leaking, ou seja, de vazamento de prompt ali do seu agente em produção, isso não pode ter, de mudança de comportamento, tá bom? Então, seu agente foi programado para responder dúvidas sobre o e-commerce e agora ele está escrevendo código Python para o usuário. Isso aconteceu com o chatbot da Amazon, tá bom? Então, ele não pode fazer isso. Você como que evita isso utilizando guardrails, tá? Outra coisa, Human in the Loop, ou abreviando, né, que a galera coloca também, HITL, tá? Human in the Loop, que seria, cara, antes de fazer uma determinada ação, antes de executar alguma coisa, eu quero que ele peça aprovação para um humano, se ele pode ou não fazer aquilo. Manda um e-mail para o humano, quando o humano confirmar, o agente segue executando aquele trabalho. Então isso é Human in the Loop, ou seja, um humano dentro do loop agêntico, tá bom? Isso aqui tem que saber também. E dessa forma, você está disposto você já está apto a construir o projeto 3, que seria um agente de atendimento e resolução de problemas, tá? Ou seja, um agente ele consulta a base de conhecimento, RAG, né? Verifica dados em ferramentas, aí o seu conhecimento em agentes, e executa ações e pede aprovação humana para operações sensíveis. Quais operações? Você pode definir, né? Então, por exemplo, vamos supor que é um agente de, sei lá, da parte técnica, né? Então, do Computer Desk, sabe? Quando você tem que chamar dos técnicos assim, pô, meu computador não está funcionando, o que eu faço, tal. Vamos supor quais operações sensíveis. O usuário ele quer deletar ou ele quer reiniciar para restauração de fábrica, ele está perguntando se precisa ou não, né? Pô, olha aí. Se o agente responder errado, se ele alucinar, é muito grave, porque ele vai perder todos os dados do computador. Então você poderia criar uma regra justamente para ele acionar o humano quando o usuário estiver perguntando se pode ou não restaurar o computador para os padrões de fábrica, tá bom? Então você pode definir essa regra e praticar o seu conhecimento de Human in the Loop. Mas se você souber fazer esse projeto e se você souber tudo até a fase 5, você já pode aplicar para as vagas, tá bom? Então aqui é o seu limiar. Então a partir do momento que você sabe executar esse projeto, cara, e você sabe esses termos aqui, você sabe o que é um LLM, as técnicas de prompting, indexação, recuperação, loop agêntico, você sabe também essa parte aqui, MCP e tal, pode aplicar para a vaga. Mas e a parte de observabilidade, evaluation e essas paradas? Não precisa preocupar por agora. Beleza? Não precisa preocupar por agora. Mas e se a vaga pedir, não precisa preocupar por agora. O seu conhecimento principal você já vai ter aqui, tá bom? Já pode aplicar para a vaga. Sabendo isso aqui, pode aplicar para a vaga. Óbvio, depois que você aplicar, você vai continuar estudando, né? Você não vai parar, você não vai ser um imbecil de parar por agora. Então, continue estudando, mas aqui você já consegue aplicar para a vaga, tá? Não seja um medroso esperando ter todo o conhecimento para poder aplicar para as vagas. Sabe por quê? Porque tem muita gente que é pior que você, que é muito pior, a pessoa é ruim mesmo, só que ela tem a malandragem. Você tá entendendo? Não é a malandragem ruim, não. Sair roubando e tal, fazendo as paradas. Mas é aquela malandragem tipo assim, pô, velho, eu vou aplicar para essa vaga aqui, eu tenho 80% dos requisitos dessa vaga. Eu vou aplicar e provavelmente eu vou pegar. Então a pessoa, às vezes, menos preparada que você, ela tem mais coragem e ela pega a sua vaga, sacou? E isso não pode acontecer para quem é bom, pô. Então por isso que eu tô te falando, não seja medroso. Sacou? Você já tem esse conhecimento aqui, aplica pra vaga, irmão. Não, mas eu vou tomar um não. Foda-se, vai pra outra vaga, aplica de novo, que eu tenho certeza. Eu mesmo toco vários projetos, trabalho com engenheiro de A, contrato engenheiro de A, e quando eu contrato, se o cara souber isso aqui, irmão, tá ótimo. Tá ótimo. Entendeu? Essas outras partes, ele vai aprendendo. Sacou? Ele vai aprender no meio do caminho, porque se o cabra, ele aprendeu isso aqui, velho, MCP, HOA, ele sabe LangGraph, aprender Evaluation e aprender também a colocar esse projeto. Essa aqui é uma parte um pouco mais cabeluda, tá? Mas depois eu falo, mas ele tem brio para poder aprender essas paradas, entendeu? Ele tem capacidade para poder pegar isso aqui, então eu sei que ele vai aprender. É só uma questão de tempo. E o cara já tem essa capacidade e as empresas também sabem disso. Por isso que elas já contratam você aplicando com esse conhecimento, tá? Então não precisa ter medo. Agora, já dito isso, vamos para a fase 6, que seria justamente a parte de avaliação, né? Eu coloquei em inglês aqui, mas seria a avaliação dos seus sistemas de inteligência artificial. Beleza? E aqui, LLM as a judge. Então, o LLM atuando como um juiz, ou seja, você tem algum sistema que, pô, eu quero saber, de maneira automática, se a resposta do meu sistema tá boa ou não.
Só que depende do contexto. Quando depende do contexto, você utiliza aqui um LLM como juiz para poder avaliar sua resposta. Entendeu? Então, pô, Ana, mas aqui o meu sistema é só responder sim ou não de uma maneira muito boa. E aí você pode utilizar métricas tradicionais, né? Como acurácia, F1 score, recall, precision, etc. Mas dessa maneira, quando você tem ali uma parte justamente mais contextual, você pode avaliar utilizando LLMs, que é justamente essa área de LLM as a Judge, tá? Depois, Red Teaming. O que significa isso aqui, galera? Basicamente, você tem o seu sistema e o seu sistema tem vulnerabilidades, não na parte de software, tá? Mas eu estou falando o seu agente, ele pode se comportar de uma maneira indevida, ele pode vazar o prompt em produção, então você mesmo vai atacar o seu sistema para poder saber se ele está robusto o suficiente ou não, beleza? Outra coisa, Golden Dataset, isso aqui é algo vivo, tá? Então você vai começar a construir uma vez, depois você vai evoluindo ele com os dados de produção e por aí vai. E o que significa isso? Significa você ter um conjunto de dados que seriam basicamente perguntas e respostas, na maioria dos casos, perguntas e respostas esperadas que você gostaria que o seu sistema tivesse, beleza? No mundo ideal, para aquela pergunta, qual resposta você queria que o seu sistema tivesse? E aí você vai avaliar o seu sistema em torno desse Golden Dataset, que seria tipo assim, bicho, se ele responder tudo igual ao que está aqui, tá perfeito meu sistema. Entendeu? Só que note que ele vai evoluindo, né? Então, o usuário fez alguma pergunta que você não mapeou em produção. Você vai pegar aquela pergunta do usuário, vai adicionar no seu Golden Dataset e depois vai colocar a resposta esperada. E você vai avaliando continuamente o seu sistema, tá? Ragaz, que é um framework para poder fazer avaliação de sistemas de IA também, principalmente RAG, né? Regressão e CI. Então você pode ver que toda essa parte de avaliação, ela te dá uma nova habilidade que te permite fazer também um novo projeto. E esse aqui é o projeto 4 que você vai fazer. Qual que é ele? Benchmark do agente anterior. Então você vai pegar aqui, ó, esse agente que você construiu, beleza? De resolução do sistema, e você vai fazer um benchmark dele. Então você vai criar um dataset, tá bom? Com alguns casos reais, que obviamente você pode criar de maneira fictícia, né? Você vai criar um Golden Dataset, métricas de RAG, LLM as a Judge, testes adversariais, que seriam para poder ver se o seu prompt, o seu agente está robusto o suficiente, beleza? E teste de regressão automático. Então note que aqui você vai aproveitar o que você já construiu, só que você vai adicionar um teste, métricas ali. Tá bom? O quanto o meu sistema tá bom. Entendeu? Então tudo isso você vai conseguir aqui nessa fase 6, tá? Agora, podemos avançar para a fase 7, que seria justamente a fase de pegar esse sistema e colocar em produção, né? Ou seja, fecha a API. Então, mesmo se o Cloud Code, o Codex, o Kimi, entendeu? O Open Code com algum modelo chinês, ele saiba transformar o seu conhecimento ali, chamando o API de um LLM, em uma aplicação em Fast API sozinho, é muito bom você poder entender como o Fast API funciona, tá? A estrutura das pastas, o que é uma route, por exemplo, o que é um path, né? Enfim, toda a nomenclatura, um model, por exemplo, né? Toda a nomenclatura dentro do Fast API, vale a pena você saber, beleza? Vale a pena você saber para poder ler ou pelo menos pedir de uma melhor maneira para o LLM codar isso aí para você. Outra coisa, como eu falei, Docker, né? Então não é a parte avançadona não, entendeu? A mesma coisa vale para CI/CD. Então não é a parte avançada, bicho. É você saber pelo menos como funciona, para que serve a parada. Sacou? Porque pensa, você está utilizando uma coisa todo dia e você não sabe por que aquele negócio funciona daquele jeito. Como que aquela merda funciona? Você não sabe isso. É falta brilho mesmo, entendeu? Você está trabalhando com um trem todo dia, velho. Você nunca se perguntou como é que aquele trem funciona. Você foi igual um asno vendado assim, ó, só seguindo o que o Claudio estava falando com você. Nunca se questionou por que ele tomou aquela decisão, sacou? É foda. É foda, tem que ter um tico de brilho, pelo menos, para você poder pedir pro Claudio, falar, pô, bicho, por que você tomou essa decisão aí, né? Por que eu preciso utilizar um container? Por que eu preciso fazer um pipeline de CI/CD aqui? Por quê? Por quê? Me explica. Assim, a mesma tecnologia que faz as coisas por você é a tecnologia que também pode te explicar. Só que muita gente não gosta da segunda parte. Por quê? Porque dá trabalho, porque você tem que aprender, você tem que estudar. E é chato, né? É muito mais gostoso você ver ele subindo o sistema em produção de uma maneira linda. Só que você não entende o que está acontecendo e falta brilho mesmo. Beleza? Agora, a parte de cloud também vale a pena, né? Principalmente que eu vejo as vagas mais pedindo Microsoft Azure, beleza? Microsoft Azure, mas também, se você souber outra, obviamente isso aqui vale, né? GCP, AWS, vale também. E alguns conceitos base, assim, vamos falar, da engenharia de software, que seria, cara, rate limit.
Então, a sua aplicação está configurada um rate limit na parte de login, no seu próprio chatbot, ele tem rate limit, né? A parte de autenticação, como funciona. Isso aqui, a autenticação principalmente, é se você já estiver construindo todo o back-end da aplicação, tá? Com Fast API. Mas, bicho, se você chegar pelo menos, eu sei Fast API, eu sei o básico de Docker, como funciona, eu sei pedir o cloud para poder gerar um pipeline de CI/CD, eu sei o que é um pipeline de CI/CD, eu sei o que é rate limit, você já tá 10/10, beleza? E aqui, ó, o projeto 5 seria você colocar um agente de produção, né? Que seria basicamente transformar aquele projeto anterior numa API Fast API, colocar o container dele em Docker, publicar em cloud e adicionar autenticação rate limit e logs com pipeline de CI/CD. Beleza? É isso. É isso. Mas lembra, a partir daqui você já consegue aplicar para as vagas, tá bom? A partir daqui você já pode aplicar para as vagas. Escuta o que eu tô te falando. E aqui é um bônus para você poder, obviamente, ir evoluindo como profissional. Né? Ir evoluindo como profissional. Não, mas chegou aqui, eu estudei isso tudo que você falou, velho. Tô aqui na fase 7. E agora, parou? Posso ir para as Maldivas, né? Tomar um coco ali na praia, esticar minha perna para cima, coçar meu saco, eu posso agora? Não. Óbvio. Você vai começar a aprender outras áreas da inteligência artificial como profissional de IA. Né? Então, você sabe os principais algoritmos de machine learning? Como funciona a inteligência artificial mais profunda, né? Já estudou um pouco sobre a história da inteligência artificial e a simbólica, como funcionava, né? O MySim, que foi um dos primeiros sistemas desenvolvido por Harvard na década de 60, 50. Sabe como funciona? Então, tipo assim, mas não vai ser útil na prática, mas você vai ficar mais inteligente. E como profissional de IA, você tem que estudar mais sua área. Sacou? Então, eu já passei por essa fase de estudar a parte de machine learning. Inclusive, foi a primeira parte, né? Eu comecei ali. Só que hoje, os profissionais que querem ingressar na área de IA têm que ter um pouco de brio e se questionar se realmente sabem a área que eles estão trabalhando. Beleza? Então, obviamente, isso aqui não é o fim. Você pode se aprofundar em arquitetura de software, em engenharia de software, mais em inteligência artificial. Então, é um mundo para você poder estudar. Só que não utilizem isso como trava. Utilizem isso como combustível, pô. Porque, assim, é bonita a área que a gente está estudando, né? Que a gente está trabalhando. Inteligência artificial é maneiro demais, velho. Tem noção disso? A gente está replicando o funcionamento do cérebro humano, pô. Pelo menos uma tentativa, né? Uma tentativa de simular um pensamento artificial. Você tem noção quanto que isso é foda? E você constrói um sistema com isso. Entendeu? É muito maneiro, é muito maneiro. Então, qual tem que ser o foco? Tá, vamos ser prático aqui. Eu preciso de uma vaga de emprego, eu preciso colocar dinheiro aqui dentro de casa. Beleza? É isso que eu preciso agora. Então você vai estudar até a fase 5, vai montar um currículo maneiro, vai colocar os seus projetos no GitHub, no seu portfólio e vai aplicar para as vagas. É isso. Nori, até chegar na fase 5 você vai praticando e eu recomendo ainda ir documentando a sua jornada no LinkedIn, tá bom? Então tira print de algum projeto que você está fazendo, publica lá e explica. Conecta com as pessoas, conecta com engenheiros de IA, conecta com recrutadores da área de tecnologia. Enquanto você vai publicando, explica algum conceito técnico no LinkedIn. Beleza? Tira foto, documenta sua jornada e vai postando lá, tá bom? Enquanto você chega na fase 5, vai construindo o seu projeto, vai construindo audiência no LinkedIn. E eu tô falando isso aqui não é pra você virar blogueiro, tá bom? É pra você poder ir documentando jornada pros profissionais começarem a te ver, pros recrutadores começarem a te ver, e aí você começa a aplicar. Mas nunca, aí você tem que ser esperto também, pô. Nunca vai falar, eu tô iniciando minha jornada em engenharia de IA, não. Só vai documentando, né? Vai falando, tô desenvolvendo tal e tal projeto. Sacou? Então não fala que você é um júnior, que você está começando, embora você seja. Não estou falando aqui para você mentir, não. Tá? Mas é para você ser esperto. Então você não vai falar, nossa, estou sendo um iniciante, um recém-nascido em inteligência artificial. Não. Posta aqui, ó, você acabou de aprender como a tokenização funciona, o que é um LLM. Publica o que é um LLM. Né? Isso é um fato, pô. Só se você for numa fonte muito errada para você explicar errado. Né? Mas é um fato. Então só publica o que é um LLM. Então, postura, né? Beleza, então aplicou para as vagas aqui e aí você continua estudando, obviamente, tá bom? E vai estudando, aplicando para as vagas e continua aqui na fase 6, depois fase 7 e tá tranquilo. Beleza, galera? Inclusive aqui, se você quiser, pode colocar Fast API aqui, tá? Que vai facilitar um pouco assim para você. Pode colocar Fast API aqui se você quiser, beleza? Agora vamos falar da parte que muita gente me questiona. Nori, no code. Né? No code, por exemplo, aqui envolvendo principalmente o famoso N8N, né? Para construir as soluções. Cara, pode. Você pode aprender, inclusive tem vários alunos na Dacia que constroem soluções no code. Somente no code. Só que eles seguiram por um outro caminho. Qual caminho foi o deles? De entrar em grandes corporações, né? Para poder aplicar a engenharia de IA? Não. Eles decidiram empreender, vender projetos. E no final das contas, quem exige ali os requisitos, né? São as empresas, as vagas de emprego, como a gente viu aqui no próprio LinkedIn.
Então você pode ver aqui, tem um contratante que ele te falou os requisitos que ele quer para poder te contratar e você tem que seguir aquilo. Beleza? Só que se você pesquisar aqui N8N, IA, N8N no LinkedIn, vai aparecer algumas vagas também, tá? Mas eu tô falando principalmente para quem quer empreender. Então, pô, eu quero construir um chatbot aqui com N8N. Quero construir um chatbot onde eu não vou usar Fast API, por exemplo, mas eu vou utilizar N8N. Tem como? Óbvio que tem, porque o seu cliente final, um médico que quer um chatbot para poder fazer o agendamento automático das consultas dele, um advogado que quer um chatbot para poder qualificar as pessoas que chegam no escritório dele, ele não tá nem aí para tecnologia que você vai usar. Concorda ou não comigo? É óbvio. Então ele não vai nem ter o critério para poder te perguntar, nossa, você está utilizando aqui Fast API com Docker para poder subir a aplicação do meu chatbot? Pô, ele não está nem aí. Ele só quer que funcione. E o N8N consegue ser útil nesse ponto para poder fazer funcionar. Beleza? Então tem diversos casos, inclusive aulas ao vivo na formação também, de construção de sistemas de chatbots utilizando o N8N. Além de ter a parte de código, tem também a parte no code. Beleza? Então, sim, é possível você trabalhar com inteligência artificial no code, com o N8N. É possível sim e consegue escalar. Quem fala que não escala é porque não entende, não estudou a tecnologia a fundo. Porque você consegue escalar horizontalmente aqui os workers do N8N. Você consegue implementar um sistema de fila no N8N para receber as requisições, beleza? Então, sim, escala, tá? E você consegue seguir até por esse caminho também de não aplicar para vagas, mas empreender, vender projetos para outras pessoas ali na parte de inteligência artificial com N8N, ou até mesmo automações como um todo, tá bom? Então, sim, é possível, mas as principais vagas aqui, como vocês podem pensar, elas vão exigir um conhecimento em Python e não N8N, nessa própria vaga aqui do BTG, como você consegue ver. Então, olha só, BTG, graduação, beleza, tá? Aqui alguns modelos de Machine Learning, como você pode ver, é porque aqui a gente está falando de um engenheiro de Machine Learning, né? Então, não é só IA generativa, beleza? Mas tudo que a gente viu até aqui, pessoal, absolutamente tudo que a gente viu até aqui é o que você precisa para entrar na área de engenharia de IA, tá bom? E claro que vai ser um prazer se você entrar conosco aqui na nossa escola para poder aprender com a gente, aprender comigo. Quem entra na formação em engenheiro de IA tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, tá bom? Para poder tirar todas as dúvidas. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para poder entender o mapa da engenharia de IA, para poder saber o que aprender, o que estudar, para poder entrar em uma das maiores e mais crescentes profissões com maior demanda que a gente tem em 2026 e com certeza nos próximos anos também. Fechado, galera? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, agora sim pode deixar o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e lembrando, o primeiro link aqui da descrição você tem para poder, a ficha de interesse, né, para poder entrar aqui na nossa escola e o meu time vai te chamar para poder tirar todas as suas dúvidas, enfim, pode ficar bem tranquilo que o meu time vai entrar em contato e vai esclarecer tudo para vocês. Beleza? Então vou deixar um vídeo aqui de recomendação para você poder assistir agora. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo.